E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje, um podcast muito bacana com um guitarrista que eu admiro muito, que é o Fernando Baeta, né? Há muito tempo já, desde quando eu cheguei em Campinas em 2004, que eu ouço falar bastante dele. E eu sou muito fã do Fernando Baeta e ele vai fazer hoje, contar um pouco da história dele aí, né? E será um grande prazer em falar com ele. Assim como tem sido muito bom falar com outros músicos também, né? E eu vou anunciar os próximos podcasts. O Fernando Baeta já está aqui, ó. Daqui a pouco já vou convidar ele. É, E também as lojas da Palácio Musical, que é uma loja que está sempre dando apoio aí para mim, para os músicos que eu indico. E também para a escola, né, de música Caminho Musical lá de Paulínia, ao qual eu dou aula toda terça-feira. A gente tem uma grande parceria, Instituto Scott Oak, Centro de Sabedoria Musical. E, e hoje vai ser muito bom, acredito, um bate-papo muito bacana. Os nossos próximos podcasts, deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho. Pegar a lista aqui, deixei lá para baixo, pera aí. Compartilhar, vou ficar em cima. Então, a gente vai ter um podcast também com o André Martins, que escrevia para cover guitarra, né, grande guitarrista. Renan Augusto, semana que vem. Renan Augusto também é um grande guitarrista de Campinas, foi meu aluno. Alexandre Bastos, grande guitarrista também que escrevia para cover guitarra. Pedro Henrique, Vitor Soares, Rodrigo Israel, Basílio Filho, Li Benavantes Pérez, Beatriz Vitorazzi, vocal, né? Flávio Gutoc novamente, a dobradinha com Flávio Gutoc. Lucas Almeida, André Martins e Ramon Ribeiro. Grandes músicos aí com grandes histórias. Vanderlei tá aí também, ó. Um grande abraço a todos. Vou convidar agora o Fernando Baeta aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Tá invertido, E aí, peraí. Valtteri, tudo bom? E aí, Scott? O meu tá de pé aqui. Tá aparecendo a minha imagem para você? Tá sim. A sua não apareceu para mim aqui não, mas eu acho que a galera deve estar vendo. Vamos ver se tem. O Fernando Junqueira está assistindo aí. Quem estiver assistindo, como é que tá a imagem para vocês aí? Tá saindo inteiro? Você está vendo se a minha parte está saindo só a metade? Porque quando entra o outro, porque aqui não está saindo para mim mais. Acho que vai aparecer. Eu tô vendo dividido aqui. Eu tô embaixo e você tá em cima. E tá saindo certinho, né? Tá. Tipo, tá. Então tá bom. Se tá saindo aí, tá perfeito. Depois que salva, fica certinho. Então, Fernando, primeira coisa eu quero agradecer, tá? Pô, Por você com ter aceitado certeza. esse convite. E há muito tempo que eu ouço falar de você, né? Eu cheguei em Campinas em 2004, eu já havia falar muito de você. E nessa época, acho que você estava num retiro espiritual, assim, né? Você estava usando até outro nome, parece. E É, isso aí foi eu admirei pra caramba. um pouquinho mais Oi? pra frente, né? Acho que em 2007 eu entrei nesse grupo aí. Ah, entendi. Rapaz, essa época aí foi legal. Eu admirei pra caramba, porque eu sou muito fã do Osho, né? Lá da Índia. E eu também cheguei a mudar meu nome também uma época e buscar esse lado da meditação. Então, a primeira pergunta que eu costumo fazer, né, quando a gente vai começar o podcast, quem sabe a gente fala dobradinha, daí eu não vou fazer mais essa pergunta, né, outra coisa. Mas qual foi o seu início com a música? Primeiro contato que você teve com o instrumento? Se foi qual instrumento que foi? Se teve alguém na sua família ou alguém que te motivou assim você entrar para o mundo da música? Tá. O meu primeiro contato com a música foi aos 9 anos, lá em Viçosa, Minas Gerais, né? Olha, E era uma época que meus pais estavam se separando, né? Infelizmente. E hum, aí eu acho que o meu pai ali para
para ajudar, né, na situação, ele sugeriu que cada um de nós, eu tinha mais dois irmãos, éramos em três, e ele sugeriu que a gente ingressasse no conservatório lá de Viçosa. E era um Olha, conservatório mesmo, aqueles que ensinavam música erudita. Então eu comecei com o violão erudito. uhum. E era o método, começava ali só na corda Mi, aprendendo a tocar Mi, Fá, Sol, e depois ia acrescentando as outras cordas. E aí estudei 2 anos de violão erudito, assim. Aos 11 anos, no meu aniversário, eu ganhei a minha primeira guitarra. Olha. E era uma Giannini preta. Na época, era aquela época que não tinha muitos instrumentos de fora no Brasil, né? Uhum. E então eu peguei essa Giannini, Giannini, imagina, Stratosonic? Stratosonic, exatamente. Nossa, eu lembro dessa. E, e na época também não tinha tanto material, né? Assim, eu já gostava de rock, né? E essa época, quem que estava surgindo? Tava surgindo Guns N' Roses, por exemplo, que eu lembro, né? A minha mãe gostava muito de Pink Floyd e ela me mostrava umas coisas e eu já começava a tentar ali. Eu sabia, eu estava mais no violão erudito, mas aí eu comecei a aprender o que que era um bend, né? O que que era um power chord, enfim, aí como colocar o drive. Depois, aos 13 anos de idade, eu participei de uma gincana da escola, Uhum. e aí era a quinta e sexta série contra a sétima e oitava série, e aí eu estava na sexta série, que era a turma menor, e claro que os caras da sétima e oitava eles ganharam, mas aí eles me convidaram para ingressar na banda deles, né? E Uhum. então nessa idade aí foi quando eu comecei assim já a ter algum contato em tocar em grupo, né? Com 13 anos ali. Nessa época, o que a gente tocava? Eu nessa época já estava tentando tirar umas coisas do Iron Maiden, e enfim, tem aquelas paletadas rápidas ali, Uhum. e eu não sei se eu estou andando demais, mas aí Não, pode falar à vontade. pode seguir, né? E aí Uhum. nessa banda de rock, desde rock nacional, era aquela época que tinha bastante rock nacional também, né? Isso aí era o quê? Era 90, 91, assim, né? Uhum. E Desculpa a pergunta, mas você nasceu em que ano? eu nasci em 77. Ah, sim. Hoje eu tô com 47. É novo, novinho. Eu nasci em 74. Ah, legal. É o mesmo tempo, Né, né? né? Vivemos um tempo bom, né? Tempo analógico e agora o tempo digital. A gente pegou a transição aí, né? É, os dois tempos, isso que é É, legal. é. Que legal. E quando você estudava violão erudito, desculpa interromper você, mas quando você estudava violão erudito, logo no início, você estudava o método Henrique Pinto ou era outro método? Você lembra? Não, não era outro método, era o método Mascarenhas. Ah, conheço. Mascarenhas usa E muito para piano também, né? isso, exatamente. O Henrique Pinto, por algum motivo, eu acabei conhecendo mais para frente, né? Uhum. Você é Não é... amigo do. Você chegou a estudar com Ulisses Rochas? Desculpa já ir avançando lá para frente, mas. É que Então, eu. na Unicamp, eu cheguei sim a estudar com ele, mas como eu entrei na Unicamp para fazer guitarra, Uhum. eu não estudei violão com Ulisses Rocha. Eu fiz uma disciplina com ele que era arranjo de base. Ah, sim. É. Que legal. E, O cara é um e eu, monstro, né? ele é, cara, puta violonista. Inclusive, encontrei com ele ontem e Eu vi a acabei de foto. postar. Eu vi a foto sua com ele, por isso que eu perguntei. Eu É, admiro muito ele, a forma que ele pensa, né? Que nem ele tem um curso agora para improvisar sem pensar em escala, essas coisas, eu né? Achei muito vi, legal. eu vi. Ele tá com essa ideia agora, né? Tá fazendo uns cursos online aí, bem bacana. Então, e aí você conheceu que tá. Você entrou no violão erudito porque só tinha isso para estudar ou porque você realmente queria estudar? Não, isso aí foi porque era isso que tinha nesse conservatório, né? Uhum. E era isso que o meu pai soube procurar naquela época.
Mas logo que eu entendi que eu poderia escolher alguma coisa, aí eu logo pedi para comprar uma guitarra e, Uhum. e, e apesar de eu ter começado com violão erudito, hoje eu me considero mais um guitarrista, né? Uhum. Você toca legal, viu? O erudito também eu tava vendo, é bem limpo o seu som. Ah, Muito nítido, né? valeu. Dá pra ouvir. Eu gosto, assim, eu acho que ter o violão e a guitarra como duas é como se cada um endereçasse um lado do cérebro, né? O Uhum. violão ele é mais introspectivo, a guitarra é mais extrospectivo, não sei se existe essa palavra, mas Aham. é assim que eu vejo, né? É verdade, a guitarra você se expressa mais para fora, né? É, O violão é, é mais individual, assim. é. Depende do que você toca também no violão, né? Mas Perfeito. o violão erudito, ele é muito legal. E aquela composição que você fez pro Heitor, é... se você puder falar um pouquinho sobre ela, essa composição que você fez em homenagem ao Heitor Villa-Lobos, Sim. É, quando foi que você compôs ela? Faz tempo já, não? essa música já faz um tempo, essa música já faz. Essa música que ele está falando, eu postei também, se alguém quiser conhecer, é só dar uma olhada aí. Foi uma das minhas últimas postagens. Eu também estava falando desse violão que eu adquiri recentemente. Mas sobre a Uhum. composição, eu fiz essa música em 2000, eu lembro até a data, eu fiz em 2006 essa música. Entendi. A Flávia Piano tá aí também. Flávia, grande abraço. Flávia Palmonazzi, conhece? Sim, conheço. É uma Ah, muitíssima. Lá que do, legal. ela foi de um Gambicula na época, depois ela saiu e eu saí também, enfim. Um beijo, Ah, Flávia. se alguém estiver perguntando alguma coisa aí e você ler, você pode responder, tá bom? Porque às vezes para mim não aparece, mas pode ser que apareça para você. Tá. Alguma pergunta, você pode. Que legal. E agora você está fazendo assim, antes de chegar nos trabalhos atuais, né? As primeiras bandas que você chegou a montar assim na escola, chegou a vingar alguma, assim, tipo, ficaram bastante tempo junto? Sim, Ou foi só mais trabalho é, esporádico? nessa época, essa primeira banda chamava Césio 137. Lembra dessa história do Césio 137? Era um material radioativo que teve um acidente. Aí a gente deu esse Nossa, nome para a banda. E, interessante, não lembrava não. é, esse foi meu primeiro laboratório, assim mesmo, a gente tocou, acho que uns 4, 5 anos, essa banda tocava ali em Viçosa, Minas Gerais, naquela região ali, né? Uma Uhum, coisa bem de interior, bem rock and roll mesmo, né? que E legal. eu cheguei a conhecer, assim, coisas mais sofisticadas depois que eu saí de lá, né? Olha, e essa banda era música autoral? Ou Não, vocês faziam mais cover? não, era cover. Era cover e a gente tocava um tanto de nacional. Eu lembro que a gente tocava Titãs, Paralamas. Uhum. Depois a gente começou, eu lembro que a gente tentou alguma coisa do Guns N' Roses, do Nirvana, do mais pra frente um pouco de Pearl Jam, era essas coisas Olha, assim, que a gente tocava. Então, as minhas raízes são muito roqueiras, assim, né? uhum. Depois é que eu fui expandindo para outra sonoridade. Nessa época você tirava música de ouvido ou você lia em algum lugar assim? Ou já tinha um ouvido bom assim para tirar música? Cara, eu acho que eu, desde o começo, eu me virava um tanto com o ouvido, né? Claro que era uma coisa que foi melhorando com o tempo, mas sim, eu agradeço que isso tenha acontecido comigo, porque eu acho que Legal. o ouvido para um músico, né? É claro que é importante ler, é importante saber cifra, enfim, mas eu acho que se você tem ouvido, você se vira, você dá um jeito, né? E ao passo que se você só sabe ler, aí eu acho que acaba faltando um pouco, né? Eu dou muito valor para o ouvido e, sim, os meus primeiros movimentos, assim, de tirar os primeiros solos eram de ouvido, sim, Pink Floyd, né? Tem um músico que eu admiro muito, inclusive eu já convidei ele várias vezes para fazer o podcast. Ele sempre fala, Scott, depois não faz. Mas ele é gente boa demais, é o Dario Parisi. Ah, Aí, aí ele falou assim, no livro dele ele fala, o músico nasce pelo ouvido. Ele fala. é, É porque o exatamente. ouvido é muito importante, né? Se você não tiver É, ouvido bem, que nem eu já vi várias vezes casos de músicos tocar instrumento desafinado e não perceber, né? Aí, é, se não tem um ouvido bom, né? é.
toca o instrumento desafinado, faz os acordes desafinados e não percebe que está desafinado. Então, acho que o ouvido é muito importante. E você é um compositor nato, né, pelo jeito, né? Você compõe desde quando você começou, assim, a tocar, você já compunha alguma coisa? Josimar tá aí também, ó, grande mestre, Josimar Prince. O Prince. E aí, Prince? Chamar ele para fazer um podcast também. Sim, com certeza. Esse merece. Então, eu sou um compositor nato, mas esse meu lado, ele é um lado um tanto mais... Eu sou um pouco mais devagar no esquema da composição. Eu até tenho, assim, bastante composições, algumas eu acho que são legais, mas eu não tenho muitas. Por exemplo, eu tenho até hoje umas 30 composições, e eu sei que tem gente que tem muito mais, assim, né? Tem Eu tento, assim, quando eu estou no movimento de compor, eu acabo demorando, eu mexo bastante na música. Então é um processo para mim que mexe bastante comigo. Eu não gosto de lançar coisas que eu não tenha certeza de que esteja soando bem. Então, assim, é um lado importante e é um lado que eu quero desenvolver mais no sentido agora, nem tanto, quero compor mais sim, mas quero principalmente gravar. Eu ainda não tenho os meus discos, né, no nome de Fernando Baeta. Já gravei os discos de todo mundo, assim, mas ainda não gravei os meus, né? E você chegou a gravar com o Josimar Prince? Você tocou com ele, né? Ele tá aí, ó, pô, salve. Então, o Prince eu conheci o Prince lá na Nelo, né? Que, aliás, é esse instituto aí que é muito legal e que lançou músicos fantásticos aí na cena de Campinas, Verdade. né? A janela eu acho que gravar com o Prince, eu acho que a gente... Ah, não, a gente chegou a gravar algumas músicas lá, produções da Anelo, né? Algumas músicas que eu fiz arranjo, que eu fiz produção, eu lembro que o Prince participou, tocou, cantou. Ele canta muito bem, né? Canta e toca também, né? Os dois. E a gente tem se falado, assim, no sentido de... Ele até outro dia me mandou umas composições dele aqui, bem legais para eu conhecer. A gente está aí, assim, ensaiando uma aproximação para a gente tocar mais junto, né? Que bacana. Esse lance de compor é muito legal, porque você se descobre, né? Você descobre a música sua mesmo, né? Que você nem imagina que existe, né? Às vezes. Você começa a compor e fala, nossa, como é que sai uma coisa dessa? Eu sou compositor. Depois eu vou te mandar uma para você ouvir, que eu gravei. Foi a única que eu gravei também. Mas eu compus muita música, só que gravar, só consegui gravar uma até hoje. Mas eu vou mandar... Então nós estamos parecidos, ó. Nós estamos parecidos. Mas você compõe mais no violão ou na guitarra? Então, muitas vezes, as minhas composições, ela vem no violão, né? Vem a harmonia primeiro, tal, aí eu vou solando, cantando uma melodia. Mas tem muitas músicas minhas que eu falo até que eu não compus. Essa aí que eu vou te mandar, que foi a única que eu gravei, que é um Baião Jazz, eu falo que eu não componho. Por quê? Porque parece que a música já vem aqui, sabe? Quando você tá com o instrumento, parece que a música vem de algum lugar, parece que você pega ela e capta. Então, essa daí, ou outras que eu compus, né? Eu falo assim, eu compus, mas ao mesmo tempo eu não compus, porque parece que elas vêm prontas, assim. Aí eu fico tocando, tentando pegar aquele som que tá vindo, aí eu fico me matando para tentar colocar no dedo, né? E aí demora, às vezes eu consigo, e se eu se eu não gravar a ideia, eu perdo. Aí eu tenho que ficar tocando bastante, e fazer uma forma de gravar ou escrever, porque senão depois eu esqueço. Mas eu compus muita música, só que eu nunca gravei ainda também. Faz muito trabalho para os outros, é o que você falou. A gente trabalha muito para o outro, mas o nosso não fica a desejar, né? Mas é importante a gente começar a valorizar esse lado aí, que nem você está fazendo agora também. Você tem um projeto seu instrumental, né? Baeta Trio, né? Então, deixa eu só te falar uma coisa, Scott. Eu tô te vendo daqui para baixo, ó. Isso, minha então, porque eu acho que provavelmente a galera deve estar te vendo assim também. Você precisa subir um pouquinho a câmera para pegar. Beleza. É porque eu não consigo ver aqui. Aí, ó, tá melhor. Tá melhor. Então, tá bom. Eu estava até abaixando que eu não estou vendo também. Eu falei, eu acho que deve estar errado lá, por isso que eu... Melhorou.
Então, você tem um Do trio. trio, né? Aham. Então, eu tô tocando toda segunda-feira, inclusive se alguém quiser aparecer, Legal. aqui Isso é na bom. Batataria de Barão Geraldo, esquina do Jazz, tem esse nome, mas também é Legal. Batataria. Mas o que está rolando lá é o Pepadelia Trio, certo? Ah, o Pepa Dog eu conheço. É. Pepa dele. Então, que é esse puta batera, né? Aí tá o Zé Alexandre lá também. E a gente tá tocando toda segunda lá, é um instrumental de trio, Uhum. né? Meio jazz, mas como eu tenho muito essa influência da música mineira, a gente brinca que é o jazz mineiro que a gente está fazendo lá, né? Legal. E É acaba legal. indo, além de interpretar muita coisa, Milton Nascimento, essa onda, assim, Toninho Horta, também Uhum. tem o Pet, né? Porque o Pet é um Nossa. mineiro, né? O Pet nasceu no lugar errado. Na verdade, ele deveria ter nascido em Minas, né? O Pat É, o Metheny. Pet Metini, é. É, Pat E- Metheny, cara é fera. então a É gente verdade. toca bastante coisa nessa onda, assim, e é um instrumental, eu considero um desafio tocar de trio, assim, sabe? É, realmente é, né? Eu acho Para não que botar buraco, né? exatamente, porque a hora que você pega para improvisar, se é jazz mesmo com walking bass, eu acho que ainda vai melhor, assim, mas se você já toca música brasileira, aí falta uma harmônia ali. Então isso tem sido um desafio interessante, assim, de improvisar falando mais da harmonia, colocando os acordes ali. Tem algumas Uhum. músicas que não rolam tantas, outras rolam melhor, Olha que legal. É uma boa né? experiência. E eu vejo também que você toca bastante com Alexandre Cunha também, né? Projeto. Cara, o Alexandre Cunha, esse é um amigão mesmo, assim, que nunca, mesmo no período que eu estava lá no Gambicula, nesse Uhum. grupo, né, Eu lembro. espiritual, que eu me afastei um tanto, ele nunca parou de me escrever, Uhum. de me chamar, ele sempre me chamava, pô, vamos tocar, e eu sempre falava não, mas ele prosseguia. E, Uhum. Ah, cara, esse tempo aí você ficou um tempo sem tocar, não? Ou você tocava lá no grupo? não, eu fiquei sem tocar jazz, fiquei sem tocar, assim, porque lá tinha uma banda lá, né, que era a banda Uhum. Ungabicula, mas lá o som era world music, né, Hum. e era legal, assim, foi lá Uma que eu coisa mais aprendi, oi? espiritualista, né? Mais espiritualista, e aí a música espiritualista, ela não tem tanto movimento harmônico, né, porque como ela está tentando fazer você parar um pouco com a cabeça, né, porque assim, Uhum. toda prática espiritual, ela pede que você aquiete um pouco a mente, né? Exatamente. É. E para a música te ajudar nesse sentido, ela precisa ser um pouco mais estável, assim, ela não pode ficar modulando toda hora, ela não pode. Então é mais aquela coisa do tom fixo ali, muitas vezes é um acorde só, né? Se Uhum. você, por exemplo, pegar a música indiana, a cítara, e a música indiana muitas vezes é só aquela nota base, É verdade. e A só a vibração. melodia que mexe, né? Uhum. E nesse tempo lá, o que eu aprendi mesmo foi produção musical, assim, porque eu, Certo, eu, né? eu ajudava essa banda, eu aprendi a gravar, eu aprendi a mexer com os instrumentos virtuais, eu aprendi a mixar, eu Que aprendi legal. a mexer com o software mesmo, né? Hoje eu uso o Reaper, mas na época eu cheguei a usar Pro Tools, usei Logic, usei o Ableton Live. Olha que da Então hora. hoje a minha vida profissional, ela é essas duas coisas, assim. Hoje eu não tenho dado tanta aula, não que eu tenho nada contra a aula. Se alguém aí quiser me procurar para aula, eu continuo dando aula. Eu só não estou divulgando tanto, né? Uhum. Porque eu estou trabalhando bastante com produção musical, que é uma coisa que eu gosto muito, assim. Que legal. Você tem um estúdio que você trabalha seu Então, mesmo? aí eu tenho um home aqui, né? Uhum. Aqui vai dar para ver, ó. Esse aqui é o meu home studio, tá vendo? Que legal. A minha plaquinha aqui meus instrumentos estão ali, enfim, eu Que recebo a bacana. galera aqui vem muitos compositores aqui, né? As pessoas querem cantar, querem gravar, não tem, aí procuram você para produzir mais voz também, né? Bastante voz. É, uma coisa também que eu acabo fazendo, a gente faz as prés aqui das gravações, Uhum. então eu programo as baterias, escrevo para as cordas, como se fosse um tecladista, né? Uhum. E aí eu consigo montar assim uma cena inteira
inteira, né? Usando só os recursos aqui do computador. Legal. E claro, depois, se depender de mim, eu sempre direciono para o estúdio. Acho sempre mais legal gravar com os músicos, né? Uhum. Mas Às vezes a pessoa não tem condições de pagar também, né? Porque sai bem mais caro, né? Você gravar com a banda toda, é, né? Depende exatamente. muito do poder de cada um, né? Aquisitivo. É. Que legal, mas é legal isso aí. E você, então quer dizer que foi muito bom para você esse retiro, né? Foi algo muito bom. Foi um período que eu aprendi esse outro lado, né? Uhum. Mas foi um período que eu não, vamos dizer assim, eu não exerci é, a coisa de ser um guitarrista, né? Porque lá era uma coisa mais restrita e eu ficava mais lá. Então, de 3 anos para cá que eu saí de lá, né? Eu passei 15 anos lá, agora é que eu estou vivendo, podendo viver mesmo esse sonho que eu tinha de ser um guitarrista, de estar livre para tocar, de tocar com várias pessoas, e enfim. E você pretendia sair de lá assim ou não? Você pretendia ficar sempre lá? Então, essa coisa de eu ter entrado lá, eu considero que foi. Tem gente que chama isso de uma emergência espiritual, né? Que é quando você tá, a sua vida está meio complicada, as coisas não estão dando certo. Eu desenvolvi uma tendinite, Uhum. não conseguia resolver aquela questão da Você tendinite. pegou a depressão também, tudo, antes de entrar? Eu acho que não. Eu acho que Uhum. não, mas eu tava assim em crise com certeza, né? Eu Uhum. estava mudando, eu estava largando a música, essa que era real, assim. Já estava já meio que saturado, né? É que assim, Na época. eu sempre gostei muito da coisa da agilidade, de estudar bastante, né? Os caras que eu admiro, eles são virtuosos, né? Eu gosto do Uhum. virtuosismo, assim, e aquela tendinite, ela simplesmente ela não me permitia. Não Entendi, permitia eu ser um virtuoso, né? Aí eu não podia entendi. estudar porque tinha dor. Aí eu falei, então eu vou fazer, né? Aí eu conheci esse cara e aí entrei para esse grupo. Legal. Busca muito, como fala, o abandono do ego, É, exatamente. então, isso foi uma coisa que eu acho que eu consegui melhorar um tanto, assim, né? Claro Legal. que você chegar e falar que você não tem ego é sempre uma coisa suspeita, né? É Mas eu acho suspeito. assim, eu acho que hoje eu sofro menos, né? Sofrimento. Eu- Quando você fala que não tem ego, você já está tendo ego de falar que não tem ego. É, exatamente. Porque você tá feliz, tipo assim, você tá feliz com aquele cartaz. Eu não tenho ego, mas na verdade já é um cartaz ali que você tá. É um ego também, É. acaba sendo um ego, né? E o que eu aprendi com o tempo também, assim, eu não sei se a gente deixa de ter um ego, nunca, assim. Eu acho que você fica, na verdade, você fica esperto com as artimanhas dele, né? Então, você se pega, você fala, nossa, agora eu entrei numa ego trip aqui. Aí você já cai fora, entende? Eu acho É, que pelo menos foi isso. É isso que aconteceu comigo. Eu percebo, falo, nossa, agora já tô viajando, então volta, é o entende? Mas, autoconhecimento, né? Você começa a se conhecer melhor. é, Saber. A gente sabe, né, que nem o Osho falava muito isso aqui, fala assim, os seus pensamentos não são você. Ele falava, observe os pensamentos passando, mas fique fora. Ele fala, fique o observador, você é o observador. Então, não se identifique com os pensamentos, deixe eles passar, isso, porque eles não cara. são você. É muito interessante. Porque se É você isso. se identificar e ele for uma linha de pensamento, por exemplo, que você está. Vamos supor que você está se remoendo dizendo que você estragou tudo uma situação. Aí você acredita naquilo, aí você entra, aí você fica remoendo, aí você fica se chibatando, se culpando. Aí se você consegue fazer isso que você está falando, você fala assim, calma, né? É só uma frase na minha cabeça, mas não Isso. sei se eu realmente, sabe, estraguei tudo. E mesmo se eu estraguei tudo, calma também, tá tudo bem, Tá né? tudo bem. É Tá. melhor ficar de boa, né?
e seguir a vida de boa. Claro, tentar consertar seus erros, mas não adianta entrar naquele sofrimento. Né? Porque, na verdade, assim, não sei você, mas antes de aprender a parte da meditação, essas coisas, eu tinha muito problema na hora de estudar música. Me atrapalhava muito, porque eu ia estudar, eu não conhecia ainda a meditação, nada, né? Só que parece que eu sempre estava estudando para mostrar para alguém. Eu nunca estudava para mim. Daí eu falava, caramba, eu não gosto disso, né? Tipo assim, eu não gostava, eu ficava sozinho, eu ia tocar, mas parecia que eu estava querendo fazer algo para mostrar. Aí quando eu comecei a meditar tudo, daí eu esqueci de tudo isso. Falei, não, agora eu toco porque eu gosto, realmente. Se eu não sentir vontade, eu não toco. Eu sou assim, se eu ficar um dia inteiro, hoje mesmo, não deu vontade de pegar, eu não pego. Eu só pego se eu tiver vontade. Tipo, não faço mais nada assim para querer me impressionar, nem impressionar a mim, nem a ninguém, né? Então, aí quando eu pego, realmente eu pego mesmo, porque daí eu gosto. Mas quando eu não tô afim também, eu simplesmente abandono. Eu acho uma questão sobre isso que é assim, eu acho que é natural a gente, que o artista querer ser visto, querer ser aplaudido, né? Querer ser reconhecido. Eu acho que todo artista quer. Eu não acredito que alguém, por exemplo, queira fazer uma composição e queira que realmente ninguém veja. Sabe? Eu tenho dúvidas sobre isso, sabe? Você compor uma coisa e esconder aquilo para sempre, né? Eu acredito muito numa frase que diz assim: a felicidade se completa quando é compartilhada, Com certeza, né? é verdade. Né? Quanto mais compartilha, né? Agora, sim, existe você entrar, por exemplo, numa postura competitiva como músico, né? Aí eu acho que é uma viagem, né? Por quê? Porque não é uma questão de comparação, né? É uma questão de qual é o seu som, qual é o som que você gosta de fazer e que quando você está fazendo, você esquece o tempo, você esquece de tudo e você está curtindo, você está no play, né? Play no sentido de brincar, né? Verdade. E aí, é esse lugar onde você está curtindo o som, onde você está, nossa, mano, olha que som massa que eu estou fazendo. Esse lugar eu acho que ele é saudável, sabe? Saudável, com certeza. Porque se você se sente bem fazendo a sua música, né? Você não está competindo, você está tocando porque está sentindo prazer. E outra coisa, eu já aprendi isso também, né? Que cada ser é único, né? Então, Isso. a música de cada pessoa é individual, é dela mesmo. Ninguém é igual a ninguém. Apesar de a inteligência artificial aí, o pessoal tá fazendo coisas que às vezes não é ele, né? Que nem aconteceu agora esses dias, não sei se você ficou sabendo, de um guitarrista que chama Giacomo Turra. Puta, fiquei sabendo, cara. Então, aí, então, muita gente às vezes está fazendo isso, né? Tá dublando algo que já está pronto, fala, aí é chato, né? Mas a música individual de cada um por mais simples que seja, né? Que nem você vê o Luiz Gonzaga era simples, né? O sanfoneiro, mas as composições dele eram demais, né? Ficou aí na história e o pessoal faz vários arranjos muito rebuscados com as músicas do Luiz Gonzaga. Você vê a harmonia que o pessoal coloca em cima, reharmoniza. Mas o cara era ele, ou seja, ele deixou a marca dele, né? Fez Isso. praticamente chamado Rei do Baião, né? Recentemente, assim, eu ando pensando nessa questão. Eu preciso gravar minhas músicas, né? Preciso ter um disco meu, né? E aí quando eu vou pensar assim, sim. Aí quando eu vou pensar assim, o que eu vou fazer, né? Às vezes eu me pego comparando, nossa, mas o que a galera tá fazendo hoje é mais esse tipo, o que a galera tá fazendo agora é mais pra cá. Aí eu falo assim, não, cara, mesmo que todo mundo estiver indo pra cá, né? Qual é o seu lance? Porque assim, eu quero que o meu som seja único, eu não quero estar seguindo uma turma, né? Eu quero que o meu som seja exatamente uma consequência do que eu sou, né? E para isso não tem comparação. É legal por quê? Porque você tem uma musicalidade fora de série, né? Quando a gente ouve você tocando, você sente uma originalidade no seu som. Até você tocando pentatônica é diferente de muitas pessoas. Eu vi você fazendo um solo de
de pentatônica esses dias, eu falei, nossa, que da hora. Lá no Instagram que você está tocando. Então, assim, acho que tem que mostrar a sua cara mesmo, independente de ser diferente ou ir para um lado ou para o outro, fazer o seu som. Você vê o Ivan Lins, né, a riqueza que tem no som dele, né? Aí você já vê o João Bosco, é outro som diferente, assim, não é igual. E cada um tem o seu som, e é isso que marca, né? Muitas vezes a gente conhece o músico pelo som dele. Você vê o Wes Montgomery, né, que tocava mais com Cope, né, polegar, fazer. E o som que o cara tirava, né? Então, assim, é isso que acho que marca muito nas pessoas, às vezes a gente vê, pô, aquela característica de cada pessoa, independente, né, se é virtuoso ou não, né? Quem são os guitarristas que você está ouvindo hoje em dia? Então, hoje em dia, eu ouço muito esses meninos novos aí da internet, que nem o Thaleson Cristino, você já ouviu? Não. É um menino novo, acho que ele tem 20 e poucos anos agora, mas ele tinha acho que 15, eu tocava demais. Ele toca muito as pentatônicas, só que ele não toca as pentatônicas assim, ele toca 3 notas por corda, sabe? Aqueles esquemas de 3 notas por corda, assim. Bem aberto, o cara tem uma mão. Uma mão, e ele faz as coisas assim, tudo assim, não erra nada, cara. As frases tudo virtuosas, assim. O moleque é fogo. Inclusive, acho que ele hoje é endorse da Sur, se eu não me engano. Chama Thaleson Cristino. Mas, assim, tem outros, assim, que eu já vi, assim, que eu ouço. Eu ouvia muito o Giacomo Turri e falava para todo mundo como esse cara toca, até nos podcasts. Depois eu descobri que era mentira. Eu falei, caramba, eu fui enganado e enganei um monte de gente. Mas, assim, eu estou ouvindo você também, né? Pô, que legal. Agora, já que você falou dos guitarristas. E dos antigos, eu gosto bastante desse. Você falou Pat Metheny, gosto do Pat Martino, Joey Pass. Gosto muito dos caras mais antigos também, né? Do Wes Montgomery. Do jazz, eu gosto muito do sopro também. Inclusive, aqui na minha parede, se olhar, ó, tem. Vou ver direito aqui. Tem uma coleção que eu comprei nas bancas uma vez, de DVD, e veio essas capas aí. Aí tem todos esses caras do jazz. Tem o Miles Davis, tem Herbie Hancock, Charlie Parker, Wynton Marsalis, tem Gillespie, ixi, um monte de cara. Esse pessoal, assim, eu gosto muito do jazz, porque eu acho que a história do jazz, inclusive, é muito bonita a história do jazz, né? Muito bonita. Mas, assim, e você? Já que você perguntou para mim, eu volto a pergunta para você. Quem que você está ouvindo atualmente? Isso é uma questão, né? Porque, assim, guitarrista, eu vi um guitarrista que eu tenho ouvido hoje. Não tenho ouvido muitos guitarristas recentemente. Eu tenho acompanhado muito o trabalho do Salomão Soares, pianista, que eu gosto muito do som dele. Eu gosto muito do Hamilton de Holanda. Nossa, o cara é demais. Bandolim. Bandolim. Tem um pianista israelense que eu gosto muito, que é o Shai Maestro. E legal. ele tocava com um baixista que tocou com o Chick Corea, que é o Avishai Cohen. Então tem essa turma lá mais do Oriente, assim, que eu tenho ouvido. Olha que legal. Cara, tem uns caras, aquele Guthrie Govan é animal, o problema é que o cara ele tá falando tão aí na frente, o que assim... foi meu aluno, Degusti, Gustavo, o nome dele. Ele falou do Guthrie Govan. Então, só que o cara, assim, é anos-luz na frente, né, bicho? O cara é muito bom. Não, tem umas pessoas aí que é alienígena, né? Você fala assim, nossa, esse cara não é natural, não. Não é ser humano. Tem um canal que eu gosto, cara, que é o canal do Rick Beato. Você manja esse canal na internet? Não, foi bom. Deixa eu falar, vou pesquisar. Rick Beato? Rick Beato, ele é a questão é que é em inglês, né? Mas ele convida uma galera, recentemente ele convidou o Paul Gilbert, lembra desse cara? Paletada do Paul Gilbert eu sou muito fã dele, inclusive. Eu estudei muitas videoaulas dele na época, né, quando eu comecei. Paul Gilbert. Se for falar que nem você falou, você é músico, então você gosta de músicos, independente do instrumento, né? Porque às vezes a gente foca só na guitarra, mas tem muitos músicos de outros instrumentos aí que você para. Tem um menininho novo que eu estou assistindo também, chama Ludovic. Não sei se você já viu. Ludovic. Ele tem
14 ou 15 anos. É um menininho afro, ele tocou com o Thales Roberto no um DVD Kids. Eu tô seguindo ele no Instagram. É um que toca black? Isso, toca black, nossa, ele faz uns solos muito bem feitos, a harmonia também. Esse dia ele tocando piano, cara, tocando piano pra caramba também, fazendo um swing. O menininho é fera. Ele é novinho, assim, mas ele, falar pra você ouve e você sente que o cara tem conteúdo. É igual Pipoquinha, quando você viu Pipoquinha com 11 anos, já tocava absurdo, né? Aqui na região de Campinas tem uma galera também, o Piapara aqui, né? Piapara, conheço o Bruno Piapara. O cara que tá Bruno tocando Piapara, eu muito. conheço ele quando ele era novinho ainda. Bruno Piapara. Então, o Piapara veio lá da Anelo também, daquela turma, né? Então, Surgiu lá também. surgiu lá também. Eu tinha uma ONG, eu fui fundador de uma ONG aqui em Campinas em 2005. E o Bruno Piapara tinha 13, 14 anos, ele seguia a gente, ele ia sempre nessa ONG. Era tipo um Anelo, só que era perto do Guarani, aqui, de São Fernando. Aí, só que essa ONG acabou não dando certo, né? Acabou falindo lá, porque os diretores da ONG, os que eram diretores ali, começou a se envolver com droga e tal, assim, acabou que saiu fora, né? E acabou que o projeto caiu. Mas o Bruno Piapara seguia a gente direto. Ele ia lá, ele sempre pedia informação, né, pra mim. Na época ele já tocava, já até compunha. Tinha umas músicas meio estilo George Benson, assim. Só que ele não sabia nada de escala, nada. Daí um dia ele me pediu, falou, passa pra mim uma folha de pentatônica e tal. Aí eu passei umas escalas, né, na Kruner. Não sei se ele vai lembrar, né, mas eu dei aula na Kruner 9 anos, na loja. Ah, que legal. Aí ele ia lá sempre. A gente trocava ideia, tudo. E hoje ele tá esse monstro aí, né? Nossa, tocando muito, né? E, então, o George Benson é um cara que eu sempre ouvi muito, né? Eu não lembrei dele antes, mas agora que você falou, esse é uma referência para mim. É um cara também sensacional. Então, com 14 anos, o Bruno Piapara, quando ele tinha 14 anos, ele subiu na minha sala um dia, lá na Clube. Aí ele falou, vou mostrar uma composição minha. Daí era estilo George Benson, parecia George Benson tocando. Eu falei, caramba, com 14 anos ele já. E o Bruno Piapara, ele tinha uma facilidade muito grande, na época, nós conversávamos muito sobre isso, né? Ele tinha uma facilidade muito grande de copiar qualquer músico. Tipo assim, ele ouvia Brett Manson, do country, ele ouvia um dia, ele já pegava o estilo do cara e estava tocando igual o cara já. Tipo assim, uma facilidade de copiar qualquer músico. Pegava o Scott Henderson, assim, ele pegava e já fazia, parecia Scott Henderson. Ele tinha uma facilidade de encarnar o músico, ele pegava fora de sério. Esse é outro aí, o Scott Henderson, eu tive uma fase, nossa, que eu ouvi muito, pirei muito no som dele. Recentemente, é aquela época mais do Tribal Tech, né? Recentemente, agora, ele tá mais numa outra onda, ele tá solando muito com a alavanca na mão, muito distorcendo as notas. Eu gosto um pouco menos, assim, mas aquela época do Tribal Tech, nossa, era demais, né? Ele sempre foi um alavanqueiro, né? Sempre gostou de usar alavanca bastante. Meu nome Scott é por causa dele, inclusive. Scott. Nossa, mas meu nome era... No início eu coloquei Scott Emerson. Só que ficou muito parecido, daí eu tirei o Emerson. Ficou Scott Oak. Scott Oak. Legal. Falar em nome, né? Eu tô com uma curiosidade de perguntar para você. Como é que pronunciava aquele nome que você usava? Então, era um nome meio complexo. Era Vinadhara Vasuprem. Vinara, eu lembro. Você usou muito tempo até nas redes sociais, né, com esse nome. Não sei se você tem ainda. Não, agora eu abandonei, porque eu saí de lá, né? Mas assim, abandonei, mas essas coisas continuam dentro da gente, né? Continua, um bom aprendizado na época. E o que você está fazendo atualmente agora? Você está tocando lá na segunda-feira, você falou, né? Na esquina do Jazz. Lá o Janai Dias toca bastante lá também, né? O Janai vai bastante lá. Janai é inclusive, essa amigão meu. Ah, é? Eu gosto muito dele. Figuraça, gente boa. Ele estava lá essa segunda agora. Então, fixo, eu tô com isso aí, né? Mas eu tenho participado de diversos
outros trabalhos. Ontem e antes de ontem eu estava tocando com orquestra, lá com o Rodrigo Duarte, que canta, né, violão. Amanhã eu vou tocar aqui no Reúne com a Amanda Camargo, pianista. Ela montou aí um esquema de fazer um tributo para Michael Jackson, só que instrumental, cara. Olha que legal. E ela me chamou, a gente estava ensaiando agora à tarde, tirando as músicas, só que ela reharmonizou, pegou umas versões aí. A gente vai tocar isso amanhã aqui no Reúne. E depois, semana que vem, ou na outra semana, logo eu divulgo aqui, a gente vai tocar no Blackaman aqui em Barão também. Que da hora. Esse é um duo? Não, aí é um quarteto. É você, ela e mais... Eu, a Amanda Camargo, o Theo Ribeiro, que é filho do Edu Ribeiro, né? Olha, batera também? Ele é baixista. Baixista. O Edu Ribeiro é o baixista, é o batera, né? Edu Ribeiro é o batera. Então, o filho dele tá morando aqui em Barão. Ele está estudando na Unicamp aqui. Não sabia, não. Caramba. E ele vai de baixo e o outro? E o batera, nossa, agora ele vai me matar, né? Porque eu não vou lembrar. Deixa eu ver se eu lembro aqui. É que é um rapaz que eu tô conhecendo agora. Ah, não, tranquilo. Mas vai ter... Oh, que legal, cara. Bacana. Mas o Jackson é instrumental, deve ser bacana pra caramba, né? Eu sempre ouvi Michael Jackson, eu tenho tudo na cabeça. Tudo bem que ela reharmonizou, assim, então, e ela até mudou uns compassos. Por exemplo, o Bad, ela fez em 7, por exemplo. Mano. Aí é pesado, hein? Aí a gente tava hoje lá tentando ajeitar aquela harmonia, mas enfim, foi legal. E então ela é virtuosa, a pianista. A Amandinha manda muito bem. Estuda na Unicamp? Ela estuda na Unicamp, ela está estudando lá ainda. Que legal. É. Da hora. E os outros projetos que você toca no Alma também? Então, eu toco ainda no quinteto do Alexandre Cunha, né? Então, sempre que ele vai se apresentar, eu tô lá. Eu gravei um disco com o pianista Guilherme Ribeiro ano passado, e esse grupo que se chama Sonâncias, que é um duo, na verdade, duo Sonâncias. Inclusive, são 5 composições minhas, 5 composições dele, se alguém quiser conhecer um pouco, né? E esse disco é lançou esse trabalho na Spotify? Tá no Spotify. Se vocês escreverem lá Sonâncias Fernando Baeta, por exemplo, vocês vão encontrar lá. Esse trabalho tá muito bonito. O Guilherme adoro, assim, é um puta, brother mesmo, e é um músico que sempre, tocar com ele é sempre um desafio para mim, assim, porque, sabe, assim, se eu vou tocar com ele, eu já me preparo, tanto psicologicamente quanto porque ele toca muito, assim, e tive esse privilégio de gravar esse disco com ele. Que legal. Né? Mas é bom tocar com pessoas assim que você se sente mais seguro também, né? Ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, mas você fica com mais amparo, né? Você diz no sentido de ser amigo, é isso? Não, eu falo na parte de tocar mesmo, porque quando você está tocando com um músico que toca legal, você se sente mais amparado ali, né? Porque mesmo que acontecer de você se sentir um pouco inseguro, o cara preenche, né? O ruim de tocar com um músico que é inseguro, e aí se você estiver inseguro também, aí o negócio não anda. Aí a coisa cai, né? A coisa cai. Então tocar com um músico bom, assim, é muita responsabilidade, mas também é muito mais confortante, né? Eu acho. Eu estou sempre procurando, assim, uma das questões da gente morar em Campinas é que, assim, é diferente, por exemplo, você morar em São Paulo, né? Se você mora em São Paulo, você tem lá um contato direto com músicos, né? E aqui em Campinas já é um pouco mais restrito nesse sentido, né? Então eu estou sempre procurando, assim, pessoas que me desafiem, porque eu quero estar sempre... Eu quero sempre evitar de eu me acomodar e de eu achar que eu já estou tocando bem, sabe? Isso é a pior coisa, assim, porque a gente para de crescer, né? Para de crescer. Então, você falou uma coisa muito importante aí. O Mozart Mello, não sei se você assistiu o podcast dele, ele falou... Um pedacinho, sim. Ele falou isso, ele falou assim, cara, você pensa que sabe alguma coisa, mas você não sabe nada. Ele falou, eu não sei nada. Quando eu vejo ali, eu falo, nossa...
Ah, cara, eu não sei nem um pedacinho do que eu tenho que saber mesmo, de verdade, porque é infinito, o negócio é muita. Você tem que viver umas 10 vidas e talvez ainda assim não. É, cara, a música, ela exige muita dedicação, né, Scott? Uhum. Assim, Exige. a Vai fazer bom galera, som, exige. esses caras que tocam muito, assim, né, tipo, sei lá, Pipoquinha, É, pipoquinha é arregata. então, são os caras que, assim, eles estão sempre com o instrumento na mão, né? Estão sempre tocando. Aquilo não é de graça, né? Tudo bem Exatamente. que o cara até tem uma certa facilidade, mas, assim, são horas e horas ali, né, de Então, estudo. Se você for lá agora, o cara vai estar com o instrumento na mão agora, vai né? estar Então, estudando, assim, vai estar tocando. Ah, inclusive um também de Campinas, você conhece também, o Renan Augusto? muito bom, muito Então, bom. o Renan Augusto, ele fez aula comigo quando ele tinha 13 anos. Eu conheci ele na mesma época do Bruno Piapara, os dois, né? E o Renan Augusto, ele fez aula na Kruner comigo lá na época. Que Mas legal. quando eu vejo ele tocando, eu falo, nossa, tá arregaçando. E vai ser semana que vem, vai ser o podcast dele, se você tiver Ah, de boa. Mas vai pô, ficar que no ar legal. também, eu coloco no YouTube depois. Eu salvo e coloco no YouTube. Aí eu mando para você o link. O Renan, ele tá bem dedicado à guitarra com distorção, né? E Uhum. ele usa várias técnicas, e ele tem técnicas muito boas, e tá com uma velocidade muito É. boa, né? Ele faz Assim, um fraseado diferente, né? Não é aquele fraseado igual a todo mundo, mas você vê que ele tem uma linguagem também. e o legal é que ele se dedica ao jazz também, né? É, ele é estudioso. Eu estava vendo aí os cursos de alguns músicos que eu admiro, né? Que está vendendo cursos. Inclusive agora acho que é o Marco Teixeira também. Os depoimentos, sempre ele está no depoimento de algum curso. Eu falo, cara, ele faz o curso com todos esses caras. Tem um monte de cara que está lançando curso, aí vai falar depoimento de alunos, aí sempre está o Renan lá fazendo depoimento. Eu falei, caramba, ele estudou todos esses cursos aí, tá? Cara, é estudioso, muito bom, muito É, bom. estudioso. Então, eu torço para que Campinas seja, assim, sempre rico de guitarrista, sabe? Para a gente realmente se sentir desafiado no bom sentido, né? A galera tocando pra caramba, nossa, mano, eu quero tocar também e tal. Então eu acho muito bom que tem essa galera É aí. porque incentiva. O Bach era foi um dos maiores compositores, né? John Sebastian Bach, Uhum. em 1750. Né? Ele falou assim, numa frase muito interessante, ele falou, eu estava lendo esses dias na Guitar Play, né? Ele falou, ó, se alguém praticar e se dedicar o tanto que eu me dedico, vai conseguir fazer o mesmo que eu faço, vai conseguir atingir também essa música que eu atingi. Porque o baile também era um cara que estudava muito, né? As peças dele são fantásticas, eu sempre Certeza, gosto né? de baile, Com certeza. mas baile tem uma musicalidade. E daí ele fala assim, qualquer um, ele fala, qualquer um que se dedicar ao tanto que eu me dedico, com certeza também vai alcançar grandes resultados. Sim. Ronaldo Marchetti. Então, eu gosto de compor, você está falando de composição, né? Hum. Eu não tenho uma linha para compor. Eu acho que cada época é uma época. Né? Quando eu comecei, eu era roqueiro. Então, eu compunha muito rock. Só que depois eu fui estudar na ULM, aí estudei com o Emílio Stock, alemão, estudei com Jonas Santana, fiz Fábio Santini lá também. E aí eu comecei a entrar mais para o mundo da bossa nova, da música brasileira, do jazz. Aí eu mudou totalmente a minha forma de compor, né? Mas É, assim, mas eu gosto de compor algo sem nexo. Eu não gosto de compor nada com nexo. Tipo, eu não gosto de seguir campo harmônico para compor. Por exemplo, é? eu componho tudo quebrado. Tá num tom, daqui a pouco já tá no outro. Mas eu consigo fazer virar música, sabe? Tipo, essa aí que eu vou te mandar, não. Essa aí ela tem nexo. Essa daí ela é totalmente um campo harmônico de Ré menor ali e tal. Mas as minhas músicas, elas são muito. Quando você ouve, né? Eu já mostrei para alguns músicos. Elas trabalham muito modulação de tom, assim. Eu não fico preso. Porque eu vou sentindo, eu vou criando, eu vou sentindo e vou mudando, assim. Eu tento sentir naquele momento que está vindo, né? E muitas vezes a música ela começa num tom, depois está no outro, daqui a pouco está no outro, depois termina, depois volta. É meio louco. E são Mas instrumentais? instrumentais. Porque hora Legal. eu vou gravar alguma coisa, eu te mostro. Agora eu comecei a produzir com um baixista amigo meu lá de Paulínia.
Ele falou, não, Scott, vamos gravar suas músicas, vamos colocar isso aí no Spotify e tal. A gente está trabalhando isso. E o batera que vai tocar, vai gravar comigo, ele é o Toninho, não sei se você conhece, Toninho Ruiz Batera. É um grande batera. Ele tocava com Dominguinhos, foi baterista do Dominguinhos, viajou, tocou com Sivuca, com um monte de gente. O cara é fera. O Coroa já tem 60 e poucos anos. E ele vai fazer as bateras. A gente está conversando, né? A gente montou um grupo no WhatsApp, estão trabalhando as músicas aos poucos. Mas Quero ver, cara. depois eu vou te mostrar. Hoje eu vou te mandar uma que eu te compus hoje, né? Assim que terminar. Já te mando para você ouvir. Aí você deixa a sua avaliação. Né? Legal. Acho que a gente, quem sabe a gente não grava junto aí no futuro, né? Então, será uma honra. Uma guitarra do Baeta não é qualquer um, não. Né? Eu acho, nossa, eu acho a sua guitarra muito fantástica. Né? Suas harmonas também, nossa. Obrigado. Muito legal. Você também é um cara também que não fica muito preso, né, assim, em tonalidade. Né? Você trabalha bastante também, né? Eu gosto de trabalhar bastante variação. É assim, eu tento encontrar, porque da música tonal até a música atonal tem uma, né? A música tonal é assim, o acorde nunca deixa transparecer nenhuma tonalidade de forma nenhuma. Eu acho que achar esse ponto, né? Eu acho que não é a música, ela não é tonal ou atonal, né? Tem um degradê aí, né? E eu estou sempre em busca disso, de qual é a quantidade de dissonância que eu quero colocar nessa música. Eu tenho um pouco de dificuldade com o atonal no sentido de que, assim, quando a harmonia é muito louca, eu tenho um pouco mais de dificuldade, assim. Mas isso é uma coisa que eu venho tentando expandir nesse sentido, né? No sentido de conseguir realmente tocar de forma atonal, mas aí já tem essa questão de que as pessoas já têm mais dificuldade de entender isso também, já não é em todo lugar, já não é em qualquer música. A parte de atonal eu também não sou bom, não, assim, para tocar, para acompanhar os outros, né? Eu falo quando eu componho, porque é uma coisa minha, né? Mas se eu for pegar para ouvir e para tirar também, eu acho muito difícil, que nem dodotafonismo, essas coisas aí, eu acho muito complicado. Que nem você ouvir um cara que nem Alan Rosberg, você já fala, caramba, já tem umas coisas estranhas ali, né? Muito bom esse cara também, né? Musical, musical. Eu acho que é legal, assim, quando eu componho, por exemplo, eu não busco isso. É uma coisa natural, tipo, tem uma música minha que chama Jazz de Brasileiro, que ela começa num tom, aí vai mudando. Ela começa em jazz, depois vira samba. Por isso que eu falo jazz de brasileiro, né? Com a mistura de jazz com samba. E, assim, mas não é uma coisa que eu penso em fazer. Tipo assim, eu não, quando eu vou compor, eu não fico pensando. Acontece, sabe? Tipo, uma coisa que nem eu falei para você, você ouve algo, assim, você vai tentando reproduzir. É algo que eu não busco isso vem naturalmente. É uma coisa que não é uma busca minha. Tipo, eu quero fazer assim, não. Quando eu estou compondo, a música vem, ela aparece, acontece, e ela marca, tipo, fica, né? Ela marca. Que nem você compõe também, eu acho que é assim, né? Às vezes você está tocando, aquele negócio marca ali, aí você fala, nossa, é isso, vai ficar aqui. Então, assim, às vezes você busca, mas muitas vezes você não busca. Parece que a música mesmo, ela vem, ela vai te levando sozinho, assim. Em geral, que isso acontece para mim assim, eu vou brincando, a gente vai brincando, né? Você pega o violão, aí você toca um acorde, aí você mistura aqui, Então, acho que nisso de experimentando esse acorde depois desse, que melodia que vai aqui, eu me componho assim, eu vou fazendo os acordes, vou encaixando a melodia ali, e o caminho vai aparecendo, né? Para mim, em geral, não é. Para você falou que já vem meio que um download, assim, né? Algumas coisas vêm assim. Algumas coisas eu tento compor, mas quando eu tento compor, fica feio, não sei por quê. Quando eu tento fazer alguma coisa por mim mesmo, parece que fica uma coisa meio programada, assim, meio sem vida, sabe? Mas quando sai naturalmente, espontaneamente, aí você ouve depois e fala, nossa, que legal. Aí você fala, caramba, mas foi eu que compus mesmo isso aí, né? Você nem imagina. Essa música que eu vou te mandar aí, inclusive, que é chama o amor que eu tenho em Deus, né?
essa música. Essa música aí, uma vez eu toquei na Kruner, né, com um cavaquinista fazendo a base. Hum, Aí tinha um cara do Chile lá, que pintava quadros e ficava na rua vendendo os quadros dele. hum. Rapaz, ele começou a chorar, mano, quando ele ouviu essa música. Ele falou assim, cara, me lembrei do meu país. Ele falou, me lembrei do meu país. É uma música meio carimbenha, lembra um pouco desses países mais latinos, né? Ele chorou, assim, eu fiquei emocionado. Eu falei, caramba, cara. E eu fiquei feliz, porque essa música, assim, é uma música que praticamente ela veio, né? Ela veio. Eu falo que eu não compus, eu falo que é como se fosse um Chico Xavier, recebeu, Que recebeu a legal. música. E Foi qual uma... que, qual que, qual que é a sua relação com Deus hoje? Então, eu acredito que eu sou Deus, você é Deus, nós somos divinos, eu acredito nisso. Que tudo é divino, a formiga é divina, os animais é divino, a natureza, até a parede, eu acredito que até a parede é divina, tudo é divino. Então, para mim, assim, não existe superioridade, né? O ser humano, eu acho que ele tem esse problema de querer ser melhor que os outros animais, por exemplo, né? As religiões, né? Elas falam assim, não, porque a gente é racional, o animal é irracional. Eu não acredito nisso. Eu acredito que estamos interligados, né? Eu comecei a ver muito sobre a física quântica, né? E daí entender que todo mundo, na verdade, está tudo conectado, né? Está todo mundo conectado. Só que Sim. o nosso ego tenta desconectar, achar que é diferente, é melhor, mas não é, né? Ninguém é melhor, ninguém é pior. E a minha relação com a religião hoje é o amor. Eu falo assim, se eu amar, conseguir amar não o ser humano, mas amar no geral, tudo que existe, para mim acho que é a maior religião que existe, é você amar realmente. Então, eu respeito todo mundo, né, que tem outras religiões, eu dou aula em igreja evangélicas, inclusive, tem muitos amigos evangélicos, mas tem amigos da Umbanda também, amigos de outros lugares. E eu admiro muito, assim, eu acho que é cultura, sabe? Toda religião é uma cultura. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que aprender, entender que tudo isso pode trazer um certo aprendizado para nós. Então, independente de a gente não acreditar da forma que eles acreditam, que nem eu não acredito, por exemplo, em coisas que a religião prega, né? Hum. Então, eu não acredito, por exemplo, eu nem gosto de falar isso aqui, que senão eu vou perder muito trabalho, né? Mas eu falo no particular depois para você. Tá, tá bom. Senão eu vou acabar perdendo o trabalho que eu faço em alguns lugares aí. É, é. Mas legal, bom saber, bom saber. Então tá, quero conhecer seu trabalho, mano. Quero conhecer suas músicas. Eu também, eu vou continuar te acompanhando, tá? E se você quiser falar mais alguma coisa, tem algum canal. Você falou que está disposto a dar aula também, se caso alguém quiser fazer aula? Estou disponível para dar aula. É, eu dou aula aqui em casa, né? Não estou dando aula em nenhuma escola em particular, mas sim dou aula de. A maior parte das pessoas que me procuram para harmonia e improvisação, né? Uhum. Mas, eventualmente, também já dei aula de produção musical. Tem uns alunos, tem uns roqueiros que aparecem aqui que eu acho legal também, né? Sempre bom, porque aí tirar uns solos assim de rock é outra digitação, é outra palhetada, acho legal, assim, né? E sim, estou dando aula, mas também se alguém quiser produzir suas músicas, quiser vir fazer a produção aqui comigo, pode ser instrumental, pode ser música cantada, eu também sou arranjador, ajudo a fazer isso acontecer, e, Uhum. e é isso. É E, bom saber porque eu quero produzir minhas músicas, algumas coisas, com alguém assim que tem a cabeça que você tem. Então depois eu vou ver com você também para combinar alguma coisa, tá bom? pô, legal, vai ser um prazer. Porque as minhas músicas parece assim, parece até o cara tem um ego muito elevado, né? Tá falando assim, mas nem todo mundo entende, porque ela não tem muito nexo, assim. Mas você vai ver depois. Aí de repente pode ter uma roupa, dependendo da roupagem da música, né, de como você arranja, organiza ela, tudo isso ajuda vamos dizer assim, como passar uma
manteiga num pão, né? Você comeu o pão seco ali, né? Mas aí se você põe uma manteiga ali, aquilo já desce melhor. Então, acertar o timbre, fazer essa harmonia bem colocada, bem encadeada, acho que tudo isso ajuda, né? A construir essa mensagem. Exatamente. É. Tem a parte da estrofe, como se fosse estrofes, coro, né? Tem a melodia, tem o espaço da improvisação também, essas coisas. Mas as pessoas, então, se elas quiserem te procurar, Fernando, ela procura pelo Instagram. Pode ser pelo Instagram, não sei se... lá pelo Instagram eu estou sempre olhando, pode me escrever lá que eu... Fernando Baeta e Fernando nas redes sociais. Desculpa. Pode falar. Fernando Baeta, guitarra, né? GTR. Fernando Baeta Júnior, tem um JR no fim ali. E aí você me encontra aqui no Instagram, então, pela mente. Para te procurar pelo Instagram, no Facebook também é mesmo, né? Fernando Baeta. O Facebook eu não tenho usado muito, cara. Assim, eu meio que... Eu até coloquei aqui para tudo que lançar, que lança mais, mas eu não tenho o hábito de abrir o Facebook. Então, é melhor me procurar aqui no Instagram mesmo. Tá bom. E no canal do YouTube dá para ver seu trabalho também lá. Você tem um canal também, né? Tem. Fernando Baeta. Fernando Baeta também. Tá bom. Foi um prazer conversar com você, Fernando. Pô, muito obrigado aí pelo convite. Muito feliz mesmo também, assim. Faz tempo que eu ouço falar de você, não é de hoje, viu? Que eu dei aula na Clune 9 anos. Eu cheguei em 2004 em Campinas, eu vim em dezembro de 2003, no final da passagem do ano. Aí eu fui lá na Clune, primeiro, assim que em janeiro, já fui na Clune e conversei com a dona Marilda. Ela falou, eu tô precisando de professor mesmo. Eu falei, acabei de chegar de São Paulo. Ela falou, vem para cá que em fevereiro começa as aulas. Aí comecei em fevereiro, fiquei até 2013 lá. Fiquei 9 anos dando aula. E o pessoal sempre falava de você lá na loja, né? Todo lugar. O pessoal sempre falava, cara, você precisa de ver o Fernando Baeta. E eu tive o privilégio de falar com você hoje. Pô, muito obrigado. Muito feliz. Obrigado também. Boa noite para você e tudo de bom. Vou te mandar para você aí o áudio, daí você ouve. E essa live eu vou compartilhar também. Né? Tomara que não dê erro. Tomara que não dê erro. Já aconteceu de dar erro não com o podcast. De eu salvar e não ficar salvo, mas vai ficar salvo. Grande abraço. Obrigado a todos aí que participaram ou que vai assistir depois também. E isso aí. Próxima. Tudo de bom para você, viu? Tudo de bom para você. Boa noite a todos. Valeu, garoto. Valeu.